Bem, pessoal, esse então é o nosso último vídeo de revisão, onde eu vou falar do início aqui da parte de algoritmos de ordenação e falar dos algoritmos que a gente já viu, né, que foram o selection sort, o insertion sort e o bubble sort, né? Então, ordenação, por que ordenar? Porque a gente quer facilitar a pesquisa, sempre isso, né? Sempre essa nossa preocupação. Eu quero facilitar a pesquisa, eu quero acelerar a pesquisa, a busca pelos dados. Ou às vezes também para imprimir, né, uma listagem de alunos ordenado pelo nome, em ordem alfabética e assim por diante, tá? Mas é sempre a ideia gira em torno da pesquisa, sempre tornar a pesquisa mais rápida, né? Bem, os principais algoritmos comparativos que fazem ordenação comparando. Tem algoritmo que não faz comparação para ordenar? Tem. A gente não vai ver nessa disciplina, tá bom? Um exemplo é o radix sort, tá? Mas a gente não vai ver nessa disciplina não. Não vai dar tempo e também não é muito escopo, tá? Apesar de estar no plano da disciplina, depois vocês podem dar uma pesquisada. Quais são os principais, então, os elementares? São o selection, o insertion e o bubble. O shell sort está meio ali entre os elementares e os não elementares. E os não elementares, que são os mais sofisticados, são o merge sort, o quick sort e o heap sort. O que a gente viu em aula foram esses três. E eu gravei dois vídeos, um para esse e um para esse aqui que a gente vai aproveitar aí como conteúdo da disciplina, tá bom? Então a ideia de ordenar é sempre pegar um array, a gente vai usar um array, na verdade pode ser qualquer estrutura linear para rodar esses algoritmos de ordenação comparativos, mas a gente vai usar um array para conveniência, mas poderia ser uma lista ligada que a gente nem viu ainda o que é, né? Apesar de alguns de vocês provavelmente já ter utilizado. Mas a ideia é sempre aplicar em arrays de uma dimensão, tá bom? Então, o primeiro algoritmo é o selection sort, a ordenação por seleção. Sempre eu vou ter o array do lado esquerdo, eu vou aumentando a parte ordenada e do lado direito eu tenho a parte não ordenada do array, tá? Que o selection sort faz? Ele busca pelo menor elemento do conjunto não ordenado e coloca ele, né, concatena ele na sequência ordenada. Os valores dos dados não interferem na execução do algoritmo, tanto faz, ele não vai ficar mais rápido ou mais lento dependendo de como os dados estão dispostos. Ele é in place? Sim. Para simplificar, o que quer dizer que um algoritmo ele é in place? Ele não utiliza memória auxiliar, uma grande quantidade de memória auxiliar, tá certo? Tem até uma função para você dizer se o algoritmo ele é in place ou não, dependendo da quantidade de memória que ele utiliza. Mas para simplificar, não precisei alocar um array auxiliar para guardar os dados do array original para fazer algum pré-processamento ou para auxiliar no processamento. Então ele é in place, tá certo? Não utiliza memória auxiliar proporcional ao tamanho da entrada. Ele é estável? Ele não é estável. Lembra o que é estabilidade? Se eu tenho dois ou mais valores iguais dentro do array, e se durante a ordenação a ordem relativa desses valores iguais for alterada, quer dizer que o algoritmo ele não é estável. A gente vai ver o exemplo rapidamente depois. Não tem nada a ver que o algoritmo funciona ou não funciona, tá bom, gente? Todos eles funcionam, têm suas características. O selection sort, nos três casos, pior, no médio e no melhor, ele tem crescimento proporcional a uma função quadrática. Então ele é O de n ao quadrado, que não é bom, né? Implementação dele, pessoal. Depois vocês olham com calma, mas o que ele faz? Ele, então, aqui o tamanho é só de conveniência para ficar mais simples aqui, nem precisaria ter. O que eu estou fazendo? É um for que vai de 0 até o tamanho, ou seja, eu vou processar com um i, eu vou marcar o fim da parte ordenada, olha lá, índice da sequência ordenada, eu vou ter que andar o array inteiro. O menor, quando eu vou fazer a primeira passada, eu marco aquela posição como menor e eu saio varrendo o restante do array, verificando se eu tenho um elemento menor que aquele. Vamos fazer aqui rapidamente uma simulação usando o próprio dado, tá? Vamos ver se a gente consegue fazer aqui. Opa!
pegar um array muito grande não, senão demora muito. Então, 6 elementos tá bom. Números. 9, 3, 2, 4 e 7. Então, olha lá o que vai acontecer. O tamanho é o tamanho do array. Quais posições eu tenho aqui? 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Qual que é o tamanho desse array? É 6. Quais são as posições que existem? É de 0 até o tamanho menos 1. O tamanho é 6, 6 menos 1, 5. O i começa em 0 e o i vai andar enquanto ele for menor que tamanho. Ou seja, o i vai vir aqui, 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 aqui. Certo? Todas essas posições. O que eu vou fazer aqui? Marco menor, a posição menor é a posição do i. Eu vou pôr um m aqui, tá bom? O menor está aqui. E o que eu faço agora? J começa do lado direito do i e eu vou andar com o j até o final. O que essa varredura vai fazer? Eu vou procurar por elementos que são menores que o elemento que esse cara está apontando, que é o 9. Então, olha lá. Comecei do lado direito do i, vou até o final, vou incrementando de 1 em 1. Se a posição menor do array, que nesse caso aqui está valendo 9, é maior que o array na posição j, esse cara é maior que esse? É. Então, quer dizer, no j eu tenho um elemento que é menor que o cara que está na posição i, na posição m, desculpa. Então, eu achei um novo menor. O menor está na posição j. E eu repito esse processo, vou repetindo, porque eu tenho que varrer essa parte inteirinha do array para procurar quem que é o menor. Então, repete. O j incrementou, não é isso? E vai de novo. O array na posição menor, 3, é maior que o array na posição j, que é 2? Sim. Esse é maior que esse. Então, quer dizer, quem está no j é menor que o cara que está na posição menor. Então, eu atualizo o menor para cá. Incremento o j. O array que está na posição menor, o valor do array que está na posição menor, que é 2, é maior que o valor do array que está na posição j, que é 1? Sim. Então, eu encontrei um novo menor. Menor vem para cá. J incrementa. De novo, o valor do array que está na posição menor, que é 1, é maior que o valor do array que está na posição j? Não. Então, eu não atualizo o menor, só que eu tenho que continuar varrendo, porque pode ser que a direita tenha algum valor menor que o 1 ainda, tá bom? Então, eu incremento o j e faz a pergunta de novo. Esse cara aqui é maior que esse? Não. Só que agora terminou a parte do j, porque na hora que o j incrementar para cá, isso aqui vai dar falso, certo? Muito bem, fiz essa passada do início até o fim. Encontrei o menor, que está na posição 3. O que eu faço? Eu troco ele com a posição i, que é o que está aqui. Vou trocar. Então, vai ficar o como, né? O nosso array aqui. Vou ver se eu consigo apagar fazendo uma gambiarrazinha aqui, ó. Aqui. Ser branco também. Então, quem vai trocar é o 9 e o 1, certo? 9 e 1. Então, opa, e 9. Tudo bem? Entenderam a ideia? Não sei porque não estava aparecendo ali. Isso vai se repetindo. Então, a partir desse momento, eu tenho esse cara na posição correta. O i vai incrementar. Espera aí, gente. Estou sofrendo um pouco aqui ainda. O i vai incrementar, vai passar para cá, certo? O j vai começar aqui de novo e se repete o processo. O menor aqui e repete o processo. Só ir executando, se vocês se lembrarem aí. No final, eu vou ter o array ordenado. Tudo bem? Beleza. Próximo.
E vem a explicação de estabilidade, depois vocês podem rever. Ah, vamos dar uma olhada aqui, ó. Qual que é a ideia, né? Eu tenho, olha lá, o min aqui é o menor, tá? É o mínimo. Posição 0, posição 1, posição 2. Então eu tenho na posição 0 um B1, na posição 0 do 1, um B2, na posição 2, um A. Quem que é o menor desses três aqui? É o A. Então, esse cara aqui vai trocar com esse. Não é isso? Lá no fim, depois do for, a última instrução não era um trocar, que eu trocava o i pelo mínimo. O i é 0, o mínimo é 2, i 0, mínimo 2. Troco os dois. Na hora que eu jogo o A para a posição do i e o B1 para a posição do A, olha só. O B, que é o mesmo valor do B do outro B, só tem esse índice aqui, esse subscrito para dizer quem é um, quem é outro, mas o valor é B. O B1 vai para frente do B2. Ou seja, quando acontece isso, o algoritmo ele não é estável, porque eu tirei da ordem elementos que têm valor igual, tá bom? O que isso implica, né? Tem esse exemplo aqui, ó. Então, eu tenho a ideia aqui desse exemplo, eu quero ordenar essa planilha aqui, essa tabela, usando duas colunas, usando a coluna do nome e usando a coluna da seção. Quando eu ordeno por nome, beleza, vem Andrews, Battle, Chain, tá pronto. Só que eu quero manter essa ordenação e ordenar por seção. Só que olha só o que acontece. Se eu ordenar por seção agora, como eu não mantenho a ordem relativa de elementos com o mesmo valor, porque olha só, o Andrews é 3, o Shen é 3, o Fox é 3 e o Kanaga é 3. Eu quero ordenar esses caras, esse 3 eu quero colocar depois dos dois, mas mantendo o Andrews antes, depois o Shen, depois o Fox, depois o Kanaga. Olha o que acontece quando o algoritmo não é estável. Na hora que eu rodo de novo a ordenação, eu perco a ordenação do primeiro, porque eu troquei os 3 de posição. Apesar deles estarem aqui, o 3 que estava antes não está mais, porque o certo seria o Andrews vir aqui, depois o Shen, depois o Fox e depois o Kanaga, certo? Entenderam a ideia? Então, esse é o problema da estabilidade. Agora o insertion sort, o que ele difere do selection sort? O selection sort ele procura pelo menor e põe na parte ordenada. O insertion sort, ele pega o primeiro elemento que ele vê à direita e tenta colocar na posição, tenta não, né? Coloca na posição correta na parte ordenada. Então, olha lá, inserir o primeiro elemento da sequência na ordenada na sequência ordenada. Os valores dos dados agora interferem, porque se eu tiver com um array mais ou menos ordenado, eu vou demorar menos para ordenar do que se eu tiver um array que vai estar totalmente invertido, porque o andar para a esquerda de cada elemento vai ser menor, eu vou andar menos para a esquerda, né? Ele é in place, ele é estável, no pior caso e no caso médio ele é quadrático, mas no melhor caso ele é linear, tá bom? Seria algo que a gente já gostaria que todos os algoritmos de ordenação fosse, né? Linear ou menor, né? Mas a gente vai ver que não dá para ser assim. Então, olha só, o que ele faz o insertion sort, né? Ele faz exatamente o que eu comentei. Eu tenho, vamos fazer aqui, ó. Abrir o desenho, limpar e aqui. Dá para fazer o retângulo. Eu vou fazer a primeira passada só, tá? Vou fazer umas 2 passadas, vai. Deixa eu colocar aqui, ó. As 3 vezes vai. Vou aqui 5, 3, 2,
7 e 9. Dá pra gente matar em 3 rodadas aqui. Então olha lá, o I começa aqui, na posição 1. Por quê? Se eu for ordenar só o 5, ele já está ordenado, se eu estiver olhando ele de forma isolada. Concordo? Então eu já começo com o I para cá, porque eu quero tentar colocar o I na posição certa andando para a esquerda. E o I vai andar até aqui, certo? Porque ele é menor que o tamanho. O J, eu começo em I, então o J está nessa posição. Enquanto o J for maior que 0, ou seja, o J ele vai para a esquerda, porque eu quero ir andando com esse cara aqui para a esquerda para colocar ele na posição certa. Se o array na posição J for menor que o array na posição J-1, ou seja, a posição que eu estou é menor que o cara da esquerda, ou seja, se isso acontecer, quer dizer que está no lugar errado. Olha só, esse cara aqui é menor que esse? É. Então eu troco o valor dessa posição com essa. J com J-1. Ao fazer isso, eu vou ter um 3, um 5, um 2, um 7 e o 9. O J vai estar aqui. J é 0. Então esse for vai parar. O I vai incrementar. O I estava aqui, o I passa para cá. Não é isso? E eu faço o processo de novo. J começa em I. Enquanto o J for maior que 0, o J vai para a esquerda. Se o array na posição J for menor que o cara que está na esquerda, 2 é menor que 5? É. Então, troca. Vai ficar 2, 5, aqui continua 3, 7 e 9. Certo? Decremento o J está aqui agora, o I continua ali bonitinho. E eu verifico de novo. O array na posição J é menor que o array na posição J-1, ou seja, esse cara é menor que esse? Sim, troco os dois. Vai ficar 2, 3, 5, 7 e 9. Concordam? O J vai decrementar de novo, vai chegar em 0, esse for vai parar. O I vai incrementar. O I estava nessa posição aqui, não estava? Na terceira? O I vem para cá. Agora vejam só, o 7 e o 9 já estão ordenados, né? A gente já viu, a gente percebe isso, lógico que o computador não sabe. Olha o que vai acontecer aqui. O J começa aqui. O array na posição J é menor que o array na posição J-1? Esse cara é menor que esse? Não. Então, se esse não é menor que esse, eu não preciso ficar andando para a esquerda. Então, na hora que entra no else, dá um break. Eu paro esse for. Olha o tanto de trabalho que eu evitei fazer. O I vai incrementar, porque ele é menor que o tamanho. Ou seja, essa aqui é o último passo, a última passada. Eu preciso pôr o 9 no lugar. Será que se o 9 já estiver no lugar, não precisa fazer mais nada. O J começa aqui. Esse cara, o 9, é menor que o 7? Não. Dá break no for de dentro. Parou. Esse for vai terminar, porque o I vai incrementar para cá. E isso aqui vai dar falso. E o array está ordenado. 2, 3, 5, 7, 9. Certo? Então, o insertion sort já dá para perceber que ele é mais rápido. Se eu tivesse um array ordenado, imagine que o array entrasse dessa forma. Eu vou repetir esse processo de verificar o cara da esquerda uma vez só e não vou continuar. Então, ele é linear, porque para 5 elementos, eu vou fazer 5 operações. Eu não vou precisar propagar para a esquerda. Por isso que ele é linear lá no crescimento dele do melhor caso. Tá bom? Ele é estável, né? Porque eu paro ele toda vez que na hora que eu desço, na hora que eu venho para a esquerda, a minha condição aqui é menor. Porque se fosse um menor ou igual, aí eu perderia a estabilidade, né? Mas aqui da forma que ele está, da forma que ele é feito, não. Olha aqui, ó. Vamos pegar esse exemplo aqui, ó. B1 está no lugar, beleza. Aí vem o A1. O A1 vai para o lugar dele, B1 fica aqui. O A2, na hora que eu vou colocar o A2 no lugar, eu não continuo descendo ele quando eu cheguei aqui, ó. O vizinho dele é igual. O A3 é a mesma coisa. E o B2 está lá no final. Tudo bem? Agora, para terminar, o bubble sort. Qual que é a ideia do bubble sort? É fazer trocas entre elementos adjacentes N vezes, até ordenar o array. Tá bom? Então, aplicação sucessiva de comparações entre vizinhos para fazer a ordenação. Então, itera, percorrer toda a sequência não ordenada, comparando todos os vizinhos e trocando de posição quando necessário.
No final, o menor elemento poderá ser concatenado na sequência ordenada. Os valores dos dados interferem na execução do algoritmo, ou seja, quanto mais ordenado estiver, mais rápido ele faz também. Ele é in place, ele é estável, no pior caso ele é quadrático, no caso médio ele é quadrático também, no melhor caso ele é linear. Características iguais ao do insertion sort, mas o insertion sort ainda é melhor porque ele é mais simples. Então olha aqui esse bubble sort já com uma série de otimizações. Ele vai comparando da direita para a esquerda, trocando os elementos quando necessário. E se eu fizer uma passada inteira no array e não houver nenhuma troca, quer dizer que o array já está ordenado e ele então termina a ordenação. Se não trocou, ele para. Esse aqui fica aí como exercício para vocês estudarem e fazerem a verificação. Tudo bem? Vai seguindo o algoritmo e vai verificando. O shell sort e o merge sort a gente já seria conteúdo da volta da disciplina em si, do conteúdo da disciplina, e a gente já tem 2 vídeos deles, tá bom? Beleza, pessoal, valeu!